Você viu aí a banca Funrio, que não é uma banca que faça tantos concursos assim, a ponto de ser tão popular quanto um CESP, quanto uma Fundação Carlos Chagas, enfim. Mas o assunto dessa questão comentada de 2018 é um assunto que está presente em todo e qualquer edital e que é cobrado muitas vezes da mesma forma como a Funrio cobrou. Por isso que eu estou trazendo a questão para vocês. Olha aí comigo na tela. O tema é regência. A mesma transitividade verbal no seguinte fragmento, e isso inclui a divulgação da experiência do público com produtos e serviços, não pode ser observada em: letra A opinião do público é difundida cada vez mais facilmente por meio de blogs. Letra B. Os novos consumidores surfaram a onda da inovação digital. Letra C. Os consumidores engajados em comunidades virtuais geralmente têm amplo conhecimento do produto. E letra D. Ganharam vozes diversas nas redes sociais. Teste o seu conhecimento prévio, faça um esforço, puxe pela sua memória e veja o que você marcaria. Congele a sua tela para eu não estragar o seu raciocínio. Vai lá. Muito bem, gente. Observem que eu escrevi no tema da questão regência e o enunciado começa assim: a mesma transitividade verbal. É a mesma coisa. Então, quando você encontrar num edital o nome regência verbal, você pode encontrar no enunciado de uma questão a expressão transitividade verbal, da mesma forma que você também pode encontrar o nome predicação verbal. Então, dizer transitividade, predicação ou regência é a mesma coisa. Ok? E quando eu falo ser a mesma coisa, é só para você tirar de mente aquela ideia que você já teve um dia, de que quando falo de regência, eu tenho que decorar aqueles verbos. Verbo assistir, verbo aspirar, verbo preferir. Tem uma lista clássica. Hoje as bancas têm cobrado como a Funrio cobrou. Então, olha na tela, eles deram a seguinte frase: e isso inclui a divulgação da experiência do público com produtos e serviços. Vem aqui. O verbo é incluir. E aí, eu não posso parar. E isso inclui. Você faz aquela clássica pergunta. Inclui o quê? Já está viciado em perguntar o quê e buscar um objeto direto. Mas, de qualquer maneira, quando você fala em regência verbal, você fala, por exemplo, de uma coisa chamada verbos transitivos. E quando você fala de verbo transitivo, tem o verbo transitivo direto, tem o verbo transitivo indireto e tem o verbo transitivo direto e indireto. Quando você pergunta o que e não de que e não em que, é porque o objeto direto, ele é o complemento do verbo que se liga ao verbo sem que haja uma preposição. Por exemplo, a conta incluiu os jantares. Então você tem o verbo incluir. Quem inclui, inclui alguma coisa. O que? Os jantares. Então, se eu falo o jantar, não é porque eu perguntei o que, não, tá? Isso aqui é só um artigo. Eu não falei dos jantares, aos jantares, pelos jantares. Logo, isso aqui é um objeto direto. Então, o verbo do enunciado da questão é um verbo transitivo direto. Como é o caso na tela da letra B de bola. Os novos consumidores surfaram. Surfaram o quê? A onda. Esse A de a onda é apenas um artigo. Então, da mesma forma que a divulgação é um objeto direto, a letra B, a onda, também é um objeto direto. Porque o objeto indireto, ele seria um complemento com preposição. Aqui, ó. Precisei
do cartão de crédito. Então, a partir do momento que eu falo que eu precisei do cartão de crédito, ó, o verbo precisar. Eu precisei de quê? Do cartão de crédito. Não é porque eu perguntei de quê e não o quê. Aqui eu tenho a preposição de com o artigo o. Não é o cartão, é do. Logo, isso é um objeto indireto. Na letra D de dado, olha a letra D de dado comigo. Ganharam o quê? Vozes diversas. Vozes diversas é também um objeto direto. Então não é a letra B de bola e não é a letra D de dado. Agora aqui, ó. Ofereceu um desconto ao cliente. Então, quando eu falo oferecer um desconto ao cliente, esse é o verbo. Observem que agora ele tem dois complementos. Isso aqui é o que ele ofereceu, isso aqui é para quem ele ofereceu. Ofereceu o quê? Um desconto. Mas não é porque eu perguntei o quê que isso aqui é objeto direto, não. É porque isso aqui é o artigo indefinido um. Não é de um, não é em um, não é por um, é só um. Da mesma forma que aqui eu tenho o artigo o cliente, mas tem a preposição a. Então, esse é um objeto indireto. Então, esse é transitivo direto, esse é transitivo indireto e esse é transitivo direto e indireto. Na tela, acertou a questão quem marcou a letra A. Porque na letra C, os consumidores engajados em comunidades virtuais geralmente têm o quê? Amplo conhecimento do produto. Então, o amplo conhecimento do produto é o objeto direto. Por que que a resposta é a letra A? Vem aqui. Porque, na verdade, a letra A não tem um verbo transitivo direto. A letra A, ela tem um verbo de ligação. O verbo ser é um verbo de ligação. E você está vendo lá que está dizendo assim, a opinião do público é difundida. Ele é esperto. Ela é amiga minha. Então, o verbo de ligação tem esse nome porque ele liga o sujeito da oração àquilo que a gente chama de predicativo. O que é o predicativo do sujeito? É o termo que caracteriza o sujeito. Esse predicativo é alguma coisa que tem um valor adjetivo. Então, por exemplo, as pessoas continuam iradas, pé da vida. Continuar irado não é uma ação que se está praticando. Eu tenho aqui o sujeito, pessoas, e tenho a característica dela, iradas. Isso aqui está ligando o sujeito ao tal do predicativo. Então, isso é uma pincelada rápida que nós fizemos em regência, usando uma questão da banca FunRio. Mas eu quero anunciar para vocês aí na sua tela que nós temos um produto chamado Curso 10x10 da banca CESP. Nesse endereço que você está vendo aí, ó, www.ricardos.com.br, que é o seguinte, nós temos alguns temas separados por assunto, com 10 questões de cada assunto da banca CESP, inclusive de regência, para que a gente faça a revisão, não como a questão da FunRio, mas com 10 questões do CESP, para colocar não só essa pincelada, mas os detalhamentos. Então você procure, acesse lá, www.ricardos.com.br e procure ou o curso 10x10 do CESP ou outros que estão lá nesse mesmo formato de outras bancas. Aquele abraço.